Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco nesta quinta-feira, dia da nossa reunião de oração, e eu quero estar compartilhando com a igreja, com os irmãos, o texto da palavra de Deus, conforme o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, quando Deus diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. É uma colocação séria, importante, relacionada à época, e com certeza a vida para Deus neste mundo e também a nossa época. A gente tem estudado a respeito da palavra de Deus, lembrando que o profeta Oséias foi contemporâneo do profeta Isaías no século VIII antes de Cristo, quando a nação de Israel estava dividida em dois reinos, do norte e do sul, e quando aconteceu o cativeiro assírio que levou a região do norte cativa, que a tirou da sua região, a dominou, e o desenvolvimento, portanto, desse tempo e da palavra de Deus através dos profetas se relacionam à seriedade do Estado, do povo de Deus, que até de uma forma muito forte, através do profeta Oséias, se compara à situação da traição conjugal, que expressa a força, a seriedade do pecado e também das suas consequências, apontando também o grande amor e misericórdia de Deus para conosco. E dentro desse quadro, que era uma figura da infidelidade do povo de Deus, de Israel, através dos seus pecados, através de práticas extremamente injustas, corruptas, imorais, mas que dentro dessa situação, por incrível que pareça, apresentava também um quadro bem forte, religioso, Então o povo estava vivendo desta forma distante de Deus, mas numa vida religiosa bem intensa, conforme fazia parte os sacrifícios, os holocaustos, os cerimoniais envolvidos, as festas, e é nesta situação então que Deus lhes diz: olha, eu quero um amor sincero, um amor leal para comigo. Isso me importa mais do que os cultos, do que os sacrifícios, do que as ofertas. O que eu quero, o que eu espero, é o conhecimento dos meus valores, dos meus princípios, da minha palavra, mais do que holocaustos. Porque conforme esse capítulo 6 de Oséias apresenta, conforme o título, uma conversão insincera, porque diante da palavra de julgamento, da exortação do profeta, parte deles se colocaram nessa direção de retornarem para Deus, mas de uma forma também temporária e de uma forma visando só o seu benefício próprio, expressando esta realidade próprias a nós, na realidade desse mundo, de uma religiosidade sem vida com Deus. E, meus queridos, assim, o perigo desta religiosidade sem Deus,
conforme encontramos no texto, ele encobre a verdade. A gente perde o discernimento, a consciência das coisas certas. No capítulo 4, versículo 2, expressando isto, nos diz a palavra de Deus: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Que coisa terrível, né? Dentro do povo de Deus, dentro de um povo envolvido na celebração, na adoração a Deus, mas numa prática tão distante, porque na verdade, meus queridos, o afastamento de Deus se manifesta nos erros, nos pecados, nas coisas erradas. Então, a religiosidade, que é a vida sem a verdadeira comunhão, submissão a Deus, se manifesta nessa tentativa, nessa situação de se encobrir a verdade e, por outro lado, em se justificar as coisas erradas. As pessoas dão um jeito de relacionar a sua vida religiosa, mesmo vivendo de uma forma contrária às coisas certas, aos princípios e aos valores do Senhor, conforme nós encontramos no capítulo 4, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, a disposição de viver seriamente com Deus logo passa. É um momento de arrependimento momentâneo, mas que não se manifesta numa conversão de fato. E cuja consequência, meus queridos, é a manifestação da disciplina de Deus, que conforme o desenvolvimento vai aumentando a sua intensidade. E nos diz no versículo 5 deste capítulo: por isso os abati, por meio dos profetas. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E a gente, portanto, percebe a dor no coração do profeta, reconhecendo de uma forma humana a dor no coração de Deus, a ver o seu povo nesta posição superficial de um envolvimento com Ele, mas de um coração distante dEle, numa vida de práticas contrárias à sua palavra. Então, meus amados, a vida cristã, ela se desenvolve em uma conversão sincera que se renova a cada dia, senão ela se torna uma religiosidade vazia. E nos ilustra bem isto, a história que Jesus conta em Lucas 18, sobre o fariseu, extremamente religioso, e o publicano, no contexto de Israel, um pecador extremo, onde Jesus apresenta esse religioso, esse fariseu, no templo, orando ao Senhor, se exaltando pelas suas práticas religiosas, e apresenta o publicano, esse rejeitado pela nação, pelo povo de Deus, numa postura de extremo arrependimento, quebrantamento, quando nos diz que ele não se ousava a se aproximar do altar, a levantar a cabeça, mas que batendo no peito ele dizia: Senhor,
tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador. E Jesus diz que este, o publicano, aquele que tinha um reconhecimento reprovável diante da religiosidade do seu povo, o povo de Israel, a sua oração foi recebida diante de Deus. E com respeito ao fariseu, numa exposição tão exaltada de vida religiosa, de serviço religioso, que a sua oração não passou do teto, como a gente diz. Por quê? Porque, na verdade, ela estava voltada para si mesmo, para se endeusar. Nela não tinha vida com Deus, a essência da vida com Deus, que se manifesta, meus queridos, nesta postura constante, própria nesta vida, de arrependimento, de estarmos sempre retomando ou convertendo-nos às direções de Deus, à vontade de Deus e à palavra de Deus. Vamos estar assim, orando ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nesta noite de oração, como igreja do Senhor, nos colocamos confiados nos merecimentos do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença augusta, para prestarmos a Ti a honra, a glória, o louvor, o culto que lhes são devidos. E nos apresentarmos quebrantados, arrependidos, ó Deus, suplicando-Te que nos ajude nesta postura a manifestá-la na nossa prática de vida, para que sob a Tua graça e misericórdia nós possamos andar, Senhor, conforme os Teus princípios e valores da justiça, da honestidade, do amor ao Senhor acima de tudo e do amor ao próximo, no desenvolvimento, Senhor, de uma vida de santidade, lutando contra a impureza, lutando contra a maldade, Senhor, na prática como nos sentimentos e pensamentos. E assim, ó Deus, rogando-Te o que mais precisamos, do fortalecimento espiritual, do fortalecimento na fé. E, Senhor, também colocamos no Teu altar de graça os pedidos, as situações que nos alcançam, que chegam até nós de queridos, necessitados da Tua intervenção, do Teu consolo, das Tuas forças, da Tua direção. Ó Senhor, principalmente no aspecto da salvação, da conversão exclusiva, definida através do arrependimento e da fé em Jesus como o único Senhor e Salvador. Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, ouve as nossas orações e faz-nos instrumentos, ó Deus, de resposta dessas orações, na dependência do Senhor, na confiança do Senhor, na proclamação da Tua palavra, ó Deus, e na certeza que é esta Tua disposição de nos ouvir, de nos conduzir e de nos fazer mais e mais instrumentos das Tuas bênçãos. Assim oramos, ó Pai, reconsagrando a Ti as nossas vidas, famílias e igreja, clamando-Te pelo nosso mundo, pela nossa nação. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor, ó Pai, nos assistas e, ó Deus, conforme os Teus planos, logo passe esta pandemia e a gente esteja sempre sendo fortalecidos e renovados no Senhor, para estarmos desfrutando da graça, da paz, da alegria do Senhor e estarmos levando-a a tantos que estão, ó Deus, atingidos por esses tempos, sabendo que o Senhor continua reinando apesar de tudo isso. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.